SESI, Serviço Social da Indústria pelo Futuro do Trabalho, apresenta. Um Makerspace é um espaço de fazer, um lugar que reúne conhecimentos variados, dos tradicionais até a mais alta tecnologia. Tudo para tirar do papel projetos e sonhos que podem transformar o mundo. No Conexão Maker, vamos conhecer projetos inovadores e desafiá-los a melhorar seus trabalhos por meio da colaboração. E tudo isso vai acontecer em diferentes Makerspaces. Estamos na Praça Mauá, zona portuária do Rio de Janeiro. A região foi revitalizada recentemente e agora respira arte e cultura. É aqui que fica o Museu do Amanhã, um espaço que foi criado para que a gente possa refletir sobre a nossa relação com o planeta e com o futuro. No museu fica o Makerspace, onde vamos trabalhar neste episódio, o Laboratório de Atividades do Amanhã. E tudo bem, Marcela? Oi, Gabi, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada por me receber, tá lindo o espaço, né? Obrigada. Vamos conhecer? O Museu da Manhã, ele é um museu de ciência e tecnologia, mas principalmente de perguntas e possibilidades, né? E o laboratório, ele pega isso e começa a tentar desenvolver protótipos para criar o futuro que a gente quer. Vocês acabam conectando as pessoas dos mais variados tipos, porque daí você precisa dos artistas, precisa dos designers, das pessoas que manejam as tecnologias mais na ponta. A gente conecta pessoas diversas, porque as respostas vão vir de várias áreas. Então, Gabi, aqui a gente tem o trabalho da Beatriz, nossa residente artística do museu, do laboratório. E aqui a gente tem vários protótipos de bitecidos. Esses testes são a base do IFI, projeto da Beatriz Catarini, residente do Museu do Amanhã e que participa desse episódio com a gente. Vamos conhecer o trabalho dela? Meu nome é Beatriz Terço, eu tenho 33 anos, me formei em design de mídia digital pela PUC-Rio. O projeto do IFI é um projeto de desenvolvimento de tecnologias que tem como objetivo dar autonomia para pessoas, usuários tetraplégicos, a partir dos movimentos do seu corpo. E ele é realizado em parceria, com o usuário. Quando ela falou da ideia, poxa, eu falei, caramba, é uma oportunidade não só para mim, mas para tantos tetraplégicos que são limitados já naturalmente pela deficiência, e pela falta de acessibilidade de forma geral. O Luciano, ele é artista plástico, ele pinta os quadros com a boca. A ideia é fazer com que ele pinte, mas também digitalmente, que ele faça desenhos digitalmente, que ele consiga criar com outros meios. No caso, isso daí, tu tem que ainda tocar um pouquinho, Se tu não tocar tanto, não aparece. É verdade. Tu acha que é importante o toque? Toque na tela? Pelo costume, mas eu acho que eu consigo talvez me adapte até melhor sem tocar, O IFI entrou no momento da gente criar com biomateriais, Da gente estar criando com biotecidos, bioplásticos. A ideia de Beatriz é criar um novo modelo de alongador que possa ser usado com maior distância da tela. Além disso, ela quer utilizar materiais naturais em seu design para que ele fique mais orgânico junto ao corpo. O Clélio e a Anapuaca estão desenvolvendo uma instalação de realidade estendida que junta ancestralidade e tecnologia. Vamos conhecer o trabalho deles? Meu nome é Clélio de Paula, eu sou artista visual e designer de experiência, eu tenho 32 anos. Eu sou Anapuaca Tupinambá, sou comunicador, tenho 45 anos. Olá, amigos. Quero fazer um convite a vocês a conhecerem o Ancestralidade Presente. O que significa ver um ancestral seu performando ou contando algo depois que ele morreu? Nós chegamos numa fase que a holografia, esse registro virtual, é para o futuro. Na prática, nós vamos levar o futuro, mas muito mais que esse futuro, a gente vai trazer ancestralidade muito presente.
trazendo na tecnologia o registro de pessoas que daqui, sei lá, 50, 60, 70 anos, 100 anos, 200, vão estar registrados numa tecnologia. Claro que eles vão dizer, ultrapassado, mas para os dias atuais é muito futuro. Então, eu vejo que alguns povos indígenas, né, a gente está no ano das línguas indígenas, então vai ser um momento muito histórico no registro dessa memória. Clélio e Anapuaca querem expandir o projeto criando novos territórios virtuais. O desafio é encontrar um caminho em que diversas linguagens tenham um ponto de convergência. A gente pensa muito que a realidade virtual é audiovisual, né? Mas não, ela tem muito a ver com toda uma gama de sensações e sentimentos que podem te levar para outros lugares. Tudo bem? O nosso desafio é trabalhar em conjunto, criando aqui uma forma de colaboração entre os dois projetos. Nós pensamos em trabalhar a questão do objeto em si, não deixando também a questão da interação. Então, a gente vai trabalhar juntas e paralelamente em alguns momentos. Começamos também a pensar nas possibilidades de biomateriais ou materiais, se vai ser impressão 3D ou se vai ser bioplástico, o tamanho. Conforme a gente foi desenhando, a gente sentiu, não, peraí, vamos dar uma segurada, a parte estética, né? A gente tem que ver primeiro a funcionalidade. A gente fez uma gravação com a Veiana Ticuna, multitalentosa artística indígena, né? A gente colocou dentro de uma experiência realidade virtual para a gente experimentar também aspectos estéticos, éticos e étnicos, né? Bom, então acho que agora a gente pode se juntar, colocar a mão na massa. Vamos começar pelo projeto das meninas. Vamos sentar e entender o que a gente vai fazer com o IFI ao longo dos próximos dias e aí ter ideias em conjunto. Esse daqui são os materiais que a gente está pensando em utilizar, alguns deles, né, com relação ao objeto que irá ser criado. Por exemplo, aqui a gente tem eu chamo de corinho de café, um couro. Aqui tem a batata doce, né, com a casca da batata doce. Não chegou no ponto, mas é uma das experimentações. O que mais vocês têm para apresentar para a gente? Questão do teste com sensor também, que foi o que o Luciano ficou super afim de testar, de usar. Ele ficou bem empolgado. Principalmente porque o sensor é super pequenininho, pode ficar em outro lugar que ele não precisa encostar o rosto na tela diretamente, né? Esse é o Leap Motion, que é o sensor de movimento. Dá um lápis aí só para testar, já para... Perfeitamente funcionando. Ele funcionou. A grande maioria das pessoas conhece ele como sensor para as mãos, né? Mas ele tem uma funçãozinha lá que dá para pegar a parte dos objetos. Eu acho que é bacana a gente testar com os bioplásticos, né? A gente pode pegar, não sei, o couro e envolver para dar uma espessura também. Ele tá interpretando como se fosse a mão dele, mas não é. Tipo, tá batendo a ponta do... É por conta da espessura do... Espessura, ele Tá tem... achando que é um dedo, né? Ele tá achando Tanto que lá tá mínimo lá. A gente percebeu, não sei se pelo volume, né, ou se pelo tipo de material, ele não detectou aquilo como um alongador ou como um lápis. Ele detectou como se fosse uma mão, alguma coisa que não estivesse dando muito certo. Então, é uma coisa que a gente vai pensar com relação ao material que será utilizado. Estudar a espessura, o tamanho, tudo isso a gente vai ficar como um próximo passo. No próximo bloco, vamos acompanhar os avanços nos testes do alongador e conhecer o trabalho de realidade virtual do Ancestralidade Presente. A capacidade de renovação constante do campo das artes dialoga diretamente com a experimentação que é própria da cultura maker. Neste episódio, 2 projetos artísticos colaboram entre si no sentido de refletir sobre a sociedade e propor novas soluções para questões contemporâneas. E aí, gente, o que vocês estão testando aí? Está testando com os bioplásticos para ver se o sensor ele captura, né? Pela espessura ele está reconhecendo quase que como uma mão, assim. De repente, dividir em etapas os testes. Fazer primeiro a validação de um protótipo mais sobre a funcionalidade do sensor e depois fazer o processo de transformar isso em algo ligado aos biomateriais. Sim. Pode ser também. Sim. A gente quer mostrar o protótipo para vocês, né? Do Ancestralidade Presente. No caso, é o Ena Ticuna, uma
artista multitalentosa indígena. Ela está performando uma das músicas, de autoria dela mesmo. E ao redor você pode ver outros movimentos, outras coisas que a gente pode explorar para provocar, talvez, outros estímulos. Eu vi nelas, assim, um feedback, né, fantástico pra gente. Elas fizeram coisas que a gente pensou que realmente isso iria acontecer de forma intuitiva. Tanto que nada foi mostrado, a gente não disse qual seria o objetivo daquele momento, dessa experiência que elas tiveram. Houve muito sentimento ali. A ancestralidade é uma coisa ultra tecnológica, assim, tá muito mais avançada do que as coisas que a gente vê hoje, assim, né? Então, eu fico muito feliz de ver esse registro, porque eu acho que é extremamente importante para a valorização da nossa cultura também, para a valorização da cultura dela, para tudo isso, assim. Maravilhoso, concordo, assina embaixo. Muito bom. E aí, o que vocês conseguiram ver por aí? Acho que a gente está no Conexão Maker para justamente escutar feedbacks e conversar para construir algo do qual a gente já tem uma noção do que a gente acredita. A gente acredita muito forte nessa ideia de usar tecnologia para proporcionar memória, herança cultural e inclusive diminuir distâncias, né? Depois de uma intensa troca de olhares e ideias, os grupos vão contar com a colaboração de 2 especialistas. Hoje a gente tem 2 convidados aqui muito especiais que vieram para ouvir o que é que vocês estão fazendo, quais foram as evoluções do projeto e colocar aí a mão na massa junto, trabalhar, pensar o que a gente pode evoluir nas ideias no tempo que nos resta. Então eu queria apresentar para vocês a Liana Brasil e o Russ Rive. Eles são sócios da Super Uber, uma empresa muito legal, com projetos de design de experiência, com interfaces interativas. Queria que primeiro vocês contassem um pouco o que é que vocês fizeram ao longo dos últimos dias, para que a Liana e o Russ entendam onde é que estamos e como é que eles podem colaborar. Nós realizamos diversos experimentos, né, com relação à forma, com relação à parte da interatividade. E agora é o momento de validação, né, de conversar com o Luciano para entender também o que mais apetece, né, o que é mais do gosto dele. Relação estética também de uso, né. A gente tem um lema lá no trabalho que é prototype or die, né, então às vezes a gente faz uma coisa, a gente nem sabe como é que ela vai ficar de verdade, mas a gente sabe, a gente confia que a gente vai trilhar o caminho para chegar num resultado bom. Acho que tem dois caminhos que a gente vai seguir naturalmente hoje. O primeiro é entender como que o personagem, como aquele avatar, como aquela representação vai combinar com o cenário e como que a gente entrega algo no final. Então é criar mais ou menos uma narrativa. Você está gravando um momento presencial e depois você traz a pessoa para ter essa experiência presencial também. Sim. A realidade virtual é uma máquina de teletransporte de tempo e espaço. Então é totalmente diferente de você ver um vídeo, uma foto, uma coisa histórica. Outra coisa, você tem uma sensação que você está sentando do lado da pessoa, ouvindo a pessoa falar. Bom, então agora chegou a hora da gente colocar a mão na massa. Vamos entender o que é que a gente vai conseguir fazer ao longo do dia. Então, eu explicar. O processo aqui é a gente fazer um registro de memória presente e memória futura. Que ele vai contar a história dele para agora e a história para o futuro dele, no momento que ele não estiver mais aqui. E nesse processo de memória ele vai deixar presentes, que é canção, música, são ofertas para o futuro. Então o registro ele vai estar em cima desse momento. A Dauapuri, meu povo Puri da Mata Atlântica. Esse é meu nome, essa é minha identidade. Né? Ele vai parecer muito como um holograma instável, né? Porque você está usando uma tecnologia que vibra um pouquinho até. Sim. Os pontos na nuvem. Então, é bom vocês brincar com esse conceito que está virtual surreality, né? Surrealidade virtual, não realidade virtual. Então, porque aí você faz muita liberdade de cortes, de maneira que ele vem, ele pode distorcer, ele pode falar uma coisa, ele realmente como se fosse a alma dele contando a história. Robogure Itanaji, Robogure Itanaji, Guaxantie. Guaxantie, Guaxantie, Guaxantie. A partir do momento que você está nessa experiência, né, de estar
olhando para ele nos olhos, entendendo, ouvindo, é como se eu estivesse ouvindo e entendendo a minha história também. Isso é uma coisa que mexe muito, assim, é muito emocional mesmo, é muito emotivo, de fato. E aí agora vocês vão transformar isso numa instalação como aquela outra que vocês tinham feito. Sim. A gente vai tratar esses takes, fazer uma mixagem de som, áudio, limpar toda essa mesh, né? Porque a gente tá gravando profundidade, né? Ou seja, informação de profundidade e também informação de cor, né? De pixels. A experiência está funcionando. Você realmente está criando uma conexão com ele e sentindo que ele está falando com você como fosse um sonho. Como se fosse uma entidade que representa a cultura toda. Na formação das culturas indígenas, você tem muito disso, né? Você está no meio do mato, você está vendo, você está sonhando, que é o processo que a gente se propõe, né? De trabalhar com que essa população nossa se sensibilize mais. Eu acho que essa coisa de eles criarem uma surrealidade mais do que uma realidade, colocar você num ambiente que é a mente do Dauá, né? Assim como outras entrevistas que eles fizerem são a mente desses entrevistados. É uma expressão que já está até bem batida sobre realidade virtual, mas é uma máquina de empatia. Para encaminhar para o próximo encontro, vocês pretendem mixar isso também com a outra instalação ou vão funcionar como duas coisas separadas? Na minha concepção testar a Viena junto com o Dauá, performando, aí eventualmente arranjando uma brincadeira sonora entre os dois, né? Criando realmente uma peça sonora como experimento, como arte mesmo. Acho que não tem nenhum tipo de... não tem o porquê de não fazer, né? Acho que todo designer de experiência, toda pessoa que cria experiências e pensa experiências, independente se usa tecnologia ou não, ela tem a missão de emocionar. Quando acontecer esse encontro, a gente quer que seja muito bonito, seja muito legal, seja muito valioso, muito valoroso, mas que a gente consiga também proporcionar algo que as pessoas levem para sempre. A experiência de transformar o espaço em um estúdio de gravação funcionou e a apresentação de Dauá Puri emocionou os participantes. No próximo bloco, vamos acompanhar os avanços no trabalho do alongador do IFI. Neste episódio, o Laboratório de Atividades do Amanhã foi transformado em um grande estúdio de gravação para o registro das memórias e da cultura do artista indígena Dauá Puri. Agora, o grupo vai trabalhar no projeto IFI e explorar novas possibilidades para o alongador. Nós trouxemos alguns protótipos, né, que nos reunimos e criamos algumas coisas relacionadas ao que a gente imaginou como forma, como material, como o uso, né, junto com o sensor. Então, nós trouxemos isso para mostrar para o Luciano, assim, para validar com ele. Como não foi possível a participação dele presencialmente aqui, então nós criamos uma forma de estar conversando com ele também. Esse daqui é o Luciano, né? Ele vai estar com a gente, né, no último dia. Ele é o nosso parceiro. E a gente está no momento, assim, de entender a forma, né? E entender como essa forma pode ou não interferir no sensor que a gente está se propondo a utilizar, né? Você precisa de vários testes para diferentes aspectos, né, do protótipo, né? Peso, tamanho, essa acomodação na boca e também uma coisa técnica de funcionar com a tecnologia, né? Para o projeto, a gente fez alguns testes com bioplástico também e a gente percebeu que, para esse momento, ele também talvez não seja o material ideal, porque ele necessita de um tempo a mais para ficar pronto. Quando eu coloco o adaptador na boca, no caso, eu preciso ter contato visual com a tela, ou enfim, seja lá o que eu esteja digitando ou escrevendo. E quanto mais largo, quanto mais empecilho estiver na frente, acho que é pior, assim, tanto para escrever quanto para digitar, e até mesmo em termos de conforto também. Para o próximo encontro, então, a ideia é trabalhar a anatomia e entender como vai ser esse processo da ligação com o software para que a interação esteja funcionando, é isso? Tentando chegar o mais próximo do protótipo possível. Sim, para o Luciano testar, é isso? Sim.
Eu vejo isso como um capítulo, porque a ideia tem um potencial enorme de realmente ter vários apetrechos físicos que cada um sirva para um tipo de input. A grande coisa do dia de hoje foi ver que cada um dos grupos começou a fechar e começou a trabalhar em cima de coisas bem mais concretas, assim. Para as apresentações, eu acho que a gente pode esperar uma certa evolução de caminho dos dois lados, que coloca um ponto nessa etapa da experimentação e que com certeza abre para muitas outras possibilidades. Depois de muito trabalho coletivo e validação das ideias, chega o momento de apresentar os projetos para um grupo de convidados. Muito prazer em receber vocês aqui hoje, esses convidados super especiais que vieram assistir os projetos, emitir comentários, opiniões. Estou bem animada para saber o que vocês vão achar desses trabalhos. Então, queria convidar os meninos aqui do Ancestralidade Presente para mostrar para vocês o que é o projeto, o que eles desenvolveram e colocar vocês também para experimentar. A gente montou uma cena em realidade virtual, no qual a gente cria territórios. Não existe melhor tecnologia hoje para a gente falar de memórias do que a realidade virtual expandida, porque você consegue trazer uma experiência que é da tua aldeia, lá no Amazonas, no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste, não importa, para dentro desse ambiente. Nesse primeiro momento eu vou convidar vocês para experimentar, e aí são 3 territórios. No primeiro território é a história do Dauá Puri. A ideia dele de construir a memória dele para o futuro. Já o segundo território é uma performance de uma música da Wena Ticuna. Ela está performando uma música do povo dela. O terceiro território é um cantor, um rapper indígena americano, chama Supaman. A gente trouxe um extra também. A gente está falando sobre realidade virtual, mas o nosso conceito é sobre realidades expandidas. Não importa exatamente qual tecnologia que a gente está usando. Então a gente trouxe também 2 experiências em realidade aumentada, onde a gente vai poder se conectar com a presença da Wena e do Dauá aqui nesse espaço. Bom, agora vamos ouvir a opinião das nossas convidadas. Mais do que uma linguagem tecnológica, a gente está falando de empatia. Então, ali eu me senti na presença da população indígena, na presença da história e da vida delas. Eu acho que a empatia que isso traz gera transformação. E o mais rico, talvez, seja esse processo de vocês de usar a tecnologia como meio e não como finalidade dentro do projeto. Temos aqui agora o Luciano com a gente também. E a Lucimara teve que ir embora porque ela tinha um compromisso. Então agora estamos aqui numa nova configuração para ouvir sobre o IFI. Produtos para pessoa com deficiência ainda é muito incipiente no Brasil, né? São poucas pessoas que desenvolvem coisas e produtos de tecnologia assistiva para pessoa com deficiência. E eu fiquei muito curioso e motivado de saber que em breve teria um outro produto que aumentaria não só as minhas possibilidades, mas que permitiria outras pessoas a terem acesso a mais coisas, né? E hoje estou aqui na expectativa de fazer essa experimentação. O Luciano, ele é artista plástico, ele é jornalista, mas ele é artista também. Então, nós pensamos também criar algum objeto para que ele pudesse também desenhar digitalmente, que ele pudesse fazer a arte, né, de forma digital. A gente desenvolveu nesse primeiro protótipo. Dependendo da experiência que a gente vai ter aqui com ele, a gente vai ver novos insights para as próximas versões. Esse tipo de teste é extremamente importante para a gente conseguir entender o uso mesmo, assim, o tamanho do objeto, o tipo de material, algumas coisas desse tipo, assim. Eu gostei muito desse material utilizado, tanto a ponta, eu acho que está adequada, e o peso dele também está adequado, a superfície. Acredito que alongando mais um pouco, vai ficar perfeito, adequado para utilizar, fazer os desenhos e tudo que eu preciso. E agora queria ouvir a opinião de vocês. O que é que vocês acharam de tudo isso? Sugestões, comentários? Queria começar dando parabéns, né? Um trabalho muito relevante. Fico pensando nesses ajustes dessas sensibilidades. Eu não sei como é que foi para ele, porque, por exemplo, quando você usa um mouse, você tem como ajustar a sensibilidade para que aquele desenho seja mais rápido, ou o movimento, né, ou mais lento e tal. Então, acho que é esse grande desafio, realmente, que vocês viram, tanto na parte de fabricação digital, mas também na parte de programação criativa, né? E eu acho que o grande papel da fabricação digital, da customização, é esse poder criar coisas customizadas para pessoas diferentes, né? Uma sugestão, pela própria dinâmica de como foi a apresentação, eu acho
que para esse tipo de sensor poderia ter alguma coisa que não pode ficar nos braços da cadeira, né? Talvez algum outro objeto ou componente para isso ficar melhor posicionado, porque é bom estar centralizado e tudo mais. Esse episódio foi muito afetuoso e muito tocante, assim, né? Porque a gente mexeu com questões muito importantes, assim, né? Da gente trazer os afetos, as memórias, a nossa capacidade de se expressar e de se apropriar dessas técnicas, dessas plataformas, para que a gente possa criar uma convivência mais humana, mais alegre, mais divertida e que todo mundo tenha o potencial de pôr a voz, a poesia, o código, enfim, as memórias aí para o mundo. Então, parabéns e obrigada a todos vocês pela presença. Participar do Conexão Maker com o pessoal foi enriquecedor. A gente teve trocas e caminhos que a gente não imaginou que a gente fosse chegar. A nossa intenção é extrapolar todos os territórios, todas as etnias, tudo, né? Todas as histórias contam, né? Fiquei super emocionada, deixou todos os convidados muito tocados e felizes. Foi bem bonito, eu tô muito animada, o episódio ficou bem legal. Uma parceria SESI, Serviço Social da Indústria, pelo futuro do trabalho.